Olá a todos! Bem-vindos a mais um Historiando. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e hoje nós vamos falar sobre os etruscos. Querem conhecer um pouco mais sobre esse povo, entender a relação dos etruscos com os gregos, mas principalmente com os romanos, a sua base política, religiosa, mitológica, desenvolvimento militar? Então fiquem aqui com a gente que nós vamos falar sobre isso. E antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, ajudem a disseminar o conhecimento. E no mais, bora lá? Olha só, pessoal, etruscos não é um tema que caia no Enem no vestibular. Mas, de novo, eu usei a mesma lógica com relação à Macedônia, a mesma lógica com relação aos persas. Eu acho que a gente tem que ter uma compreensão mais ampla desses conteúdos para a gente poder compreender melhor aquilo que nos interessa, no caso, que é estudar a história romana. E não tem como a gente estudar Roma sem falar nem que seja um pouquinho sobre os etruscos. Muitas vezes, nos livros didáticos, às vezes aparecem 1 ou 2 parágrafos sobre os etruscos, mas muitas das instituições romanas foram influenciadas pelos etruscos. Então, se a gente quiser ter uma compreensão verdadeiramente aprofundada do Império Romano, nós vamos precisar, sim, estudar os etruscos. E os etruscos formaram a nação mais poderosa da Itália pré-romana. Eles criaram a primeira grande civilização da península, cuja influência, tanto sobre os romanos como sobre a nossa cultura atual, é cada vez mais reconhecida. Inclusive, o século XVIII e XIX viram verdadeiramente uma etruscomania, né? Essa tentativa de conhecer os etruscos, a sociedade etrusca, suas instituições, enfim. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre os etruscos. E as evidências sugerem que foram os etruscos, no caso, né, que ensinaram os romanos o alfabeto e os números. Olha que interessante, junto com muitos elementos da arquitetura, arte, religião, vestuário. A toga foi uma invenção etrusca. A gente vê tanto filme, tanto vídeo com os romanos usando togas, mas a toga é uma invenção etrusca. E também nós temos a coluna dórica de estilo etrusco, em vez da versão grega, que tornou-se um esteio da arquitetura, tanto da Renascença quanto do posterior Renascimento clássico. Então, há muita coisa aqui para a gente pegar dos etruscos. A influência etrusca no antigo teatro sobrevive em sua palavra para homem mascarado, né, que seria verso, que se tornou persona em latim e persona também em português, que deu origem à personalidade. Olha só que legal. E é difícil imaginar a Itália como outra coisa senão o coração do mundo latino. O ponto de origem da civilização romana que tanto influenciou a sociedade em que vivemos hoje é justamente ali, ó, na Itália. Porém, nem sempre foi assim. Roma não é esse grande coração isoladamente, teve outras influências. Então, estendendo-se do Vale do Pó ao Rio Tibre, a civilização etrusca prosperou por séculos antes da fundação de Roma, ostentando uma sociedade que rivalizava com a sofisticação da Grécia clássica, a perspicácia comercial da Fenícia e a riqueza do Egito. E a antiga Etrúria ficava no centro da Itália, delimitada a oeste pelo mar Tirreno, anteriormente reconhecido pelos gregos como pertencente aos Tirrenoi. São os tirrenos mesmo, os habitantes da Etrúria, os gregos os chamavam assim.
ao norte pelo rio Arno e a leste e a sul pelo rio Tibre. E essa área corresponde a uma grande parte da Toscana moderna, bem como as seções do Lácio e da Umbria. E os principais recursos naturais da região, sem dúvida, desempenharam um papel crucial no comércio etrusco e no desenvolvimento urbano. Eram os ricos depósitos de minérios de metal encontrados no norte e no sul da Etrúria que sustentaram boa parte do seu comércio, né? No sul do território marítimo, que se estende entre as primeiras grandes cidades etruscas, que é Tarquini e Caere, que é a atual Cerveteri, na Itália, as baixas montanhas Tolfa forneciam cobre, ferro e estanho, e esses minerais também foram encontrados no interior do Monte Amiata, a montanha mais alta da Etrúria, nos arredores da cidade de Clusium, hoje atual Chiusi. Mas a área mais produtiva acabou sendo o norte da Etrúria, na faixa conhecida como Catena Metalífera, da qual cobre e especialmente ferro eram extraídos em enormes quantidades. A cidade de Populônia, localizada no litoral, desempenhou um papel preponderante nessa indústria, assim como a ilha adjacente de Elba, evidentemente conhecida desde muito cedo pela riqueza de seus depósitos. As florestas da Etrúria constituíram outro importante recurso natural, fornecendo lenha abundante para operações metalúrgicas, bem como a madeira para a construção de navios. Os etruscos eram famosos, ou então talvez infames, né, por sua atividade marítima. Eles dominaram os mares da costa ocidental da Itália e sua reputação como piratas instigou o medo em todo o Mediterrâneo. Sua prosperidade ao longo dos séculos, entretanto, parece também ter sido fundada em uma sólida tradição agrícola. Ainda em 205 a.C., quando Cipião africano estava preparando uma expedição contra Aníbal, nós vamos ver isso mais para frente quando estivermos estudando República Romana, as cidades etruscas foram capazes de fornecer quantidades impressionantes de grãos, bem como também armas e materiais para a construção de navios. A extensão territorial da antiga civilização etrusca atingiu seu apogeu, ou seja, seu máximo, por volta de 750 a.C., durante justamente o período fundacional do Reino Romano. Sua cultura floresceu em 3 confederações de cidades: a da Etrúria, né, que cobre as regiões da Toscana, Lácio e Umbria, a do Vale do Rio Pó, com os Alpes Orientais, e a da Campânia. E a redução do território etrusco foi gradual, mas depois de 500 a.C., o equilíbrio político de poder na Península Italiana se afastou dos etruscos em favor da ascensão da República Romana. E a civilização etrusca começa verdadeiramente de fato, né, com a cultura vilanoviana, isso, considerada a fase mais antiga. Anterior à cultura vilanoviana, nós temos a fase pré-etrusca ou pré-vilanoviana. E a cultura vilanoviana, ela emerge como sendo o fenômeno de regionalização da cultura no final da Idade do Bronze. E no final dessa fase, os etruscos estabeleceram relações de certa consistência com os primeiros imigrantes gregos no sul da Itália. A gente viu isso nas aulas de Grécia, tanto a ponto de inicialmente absorver técnicas e modelos figurativos, e logo mais propriamente modelos culturais, com a introdução, por exemplo, da escrita, de uma nova forma de banquete, de uma ideologia funerária heróica, isso é, de um novo modo de vida aristocrático, de modo a mudar profundamente a fisionomia da sociedade etrusca. Assim, graças ao crescente número de contatos com os gregos, os etruscos entraram na chamada fase orientalizante,
Nessa fase, havia uma forte influência na Grécia, na maior parte da Itália e em algumas áreas da Espanha, desde as áreas mais avançadas do Mediterrâneo Oriental e do Antigo Oriente Próximo. Também foram influenciados diretamente dos fenícios e de outra forma também do Oriente Próximo, principalmente por conta dos artesãos, mercadores e artistas que contribuíram para a disseminação de motivos culturais e artísticos do Oriente no sul da Europa. E as últimas 3 fases da civilização etrusca são chamadas respectivamente de arcaica, clássica e helenística, que correspondem aproximadamente às fases homônimas da antiga civilização grega. Então, na dúvida, assistem a aula sobre a Grécia. E os gregos chamavam os etruscos de Tirrenoi, como eu havia falado para vocês, ou seja, tirrenos. E os romanos se referiam a esses povos estrangeiros do seu norte como Etrusci ou Tusci. E é a partir dessa raiz que a moderna região da Toscana ganhou o seu nome. E de acordo com o historiador grego Dionísio de Halicarnasso, que floresceu ali por volta de 20 a.C., os etruscos chamavam a sua região de Razena. Então, só para mostrar para vocês aí um pouquinho de etimologia, né? No auge, que durou cerca de 750 a 400 a.C., eles eram uma sociedade incrivelmente próspera e suas cidades iluminavam o coração da Itália. Pisa, Bolonha, Capua e muitos outros centros populacionais modernos foram originariamente fundados por etruscos. Eles também eram um povo do mar, né, forjando redes de comércio por todo o Mediterrâneo, que trouxeram abundantes riquezas para suas terras. Por meio de seus guerreiros habilidosos, eles se estabeleceriam como a principal potência da Península Itálica por séculos, e embora fossem eventualmente conquistados e assimilados por Roma, o império que todos conhecemos seria quase irreconhecível se não fosse pela contribuição dos etruscos, a contribuição que os etruscos fizeram para a sociedade romana. Então, se olharmos o que escreveram os antigos, perceberemos a impressão profunda deixada pelos etruscos. Catão, por exemplo, diz que quase toda a Itália se encontrava sob a dominação etrusca. Políbio lembra que quando se lê a história etrusca, é necessário ter em mente que se trata de um domínio que se estendia desde a planície do Pó até Capua e Nola. Tito Livio atesta, aquele estilo todo solene dele, né, a grandeza da Etrúria. Ele fala que tal era o poderio da Etrúria que seu renome enchia as terras e o mar, de uma extremidade à outra da Itália, desde os Alpes até o Estreito de Messina. De onde os etruscos vieram é originariamente uma questão de debate acadêmico até hoje. O antigo historiador Heródoto afirmou que eles eram migrantes da Anatólia, teriam vindo mais especificamente da Lídia, enquanto outros afirmam que eles eram um dos misteriosos povos do mar que causaram o colapso da Idade do Bronze. Mas é através da linguagem que ganhamos uma janela mais clara para o passado dos etruscos. Durante a maior parte da sua história, a civilização etrusca foi cercada por gauleses celtas, quase que não sai, né? Vira um trava-língua. Gauleses celtas ao norte, gregos ao sul e tribos itálicas a leste, sendo os latinos, né, que dará origem aos romanos, uma dessas tribos. Nós temos também os sabinos, os volcos, dentre outras tribos, né? E essas tribos itálicas que eu havia falado acabariam gerando os latinos de Roma. E diversos como eram, esses 3 povos, gauleses, celtas, gregos e romanos, tinham uma coisa em comum. Eles falavam línguas indo-europeias. E hoje, esta enorme família cobre a maior parte do globo. Mas no início da Idade do Ferro, teria sido uma chegada relativamente nova na Europa
com os gregos, os itálicos e os celtas, descendentes de um ancestral comum que provavelmente migrou das montanhas do Cáucaso entre o terceiro e o primeiro milênio antes de Cristo. E a língua etrusca, no entanto, ela não é indo-europeia, o que a torna uma anomalia em comparação com os seus vizinhos. Então, a partir disso, podemos discernir que os próprios etruscos eram provavelmente indígenas, pertencentes a uma linhagem ancestral que habitava muito antes da grande migração, né, potencialmente tornando os primeiros povos conhecidos da Itália. Pouco se sabe sobre a sociedade etrusca até agora, né, mas podemos ter quase certeza de que com as armas forjadas em bronze, eles passaram a dominar o centro-oeste da Itália. Eles construíram aldeias em planaltos naturalmente defensáveis, construindo casas de palha e lama, enquanto subsistiam da agricultura, pastoreio e silvicultura. Eles cremavam seus mortos em cemitérios primitivos e colocavam suas cinzas em urnas bicônicas, como vocês podem observar na imagem. E no século IX, os etruscos entraram na fase conhecida como vilanoviana de sua história. A antiga Toscana era abundante em recursos materiais e os etruscos prosperaram minerando os abundantes depósitos de cobre e ferro em suas terras. Pequenos vilarejos nas montanhas começaram a se aglutinar em cidades maiores e centros populacionais como Veii, Tarquínia e Vulti se tornaram potências regionais. Varrão e Plínio atestam-nos a prosperidade da agricultura etrusca, enquanto evocam a qualidade e abundância dos cereais cultivados pelos antigos toscanos. A irrigação do solo e a construção de canais, que os etruscos eram peritos, contribuíram sem dúvida para o aumento da produção agrícola e o aproveitamento das regiões pantanosas. A Etrúria conheceu também o intenso desenvolvimento industrial, motivado principalmente pela abundância de metais como o ferro e o cobre existentes na Toscana e na ilha de Elba, e o estanho importado das ilhas britânicas permitia a indústria do bronze. Objetos de ouro e de prata testemunham a habilidade dos artífices etruscos. E outra riqueza era a abundância de materiais para a construção. A agricultura e a indústria prósperas causam, naturalmente, um comércio ativo. A tradição histórica é unânime em atribuir aos etruscos a qualidade de grandes navegadores. A talassocracia toscana é atestada ainda pelas designações dadas aos dois mares que banham o litoral italiano. O Tirreno, o povo etrusco, já falei para vocês, foi chamado de Tirrene pelos gregos, e o Adriático, que é do porto etrusco de Adria. E os etruscos vilanovianos enterraram seus mortos em necrópolis dedicadas às mais ricas... Gente, carro de som atrapalhando, né? Impressionante. Enfim, eles enterraram seus mortos em necrópolis dedicadas, as mais ricas das quais abrigavam túmulos que exibiam armas, escudos, armaduras ritualisticamente elaboradas de bronze, de ferro. Essas sepulturas também continham produtos de luxo fabricados na Fenícia e na Grécia, indicando que foi nessa época que os etruscos tomaram os mares, estabelecendo rede de comércio com o Oriente Próximo. E os mercadores etruscos trouxeram de volta mais do que apenas tesouros físicos de seus novos parceiros comerciais. O período da história, que vai de 750 a 500 a.C., viu-os fortemente influenciados pelas culturas orientais, predominantemente gregas, né? A cerâmica, a escultura e a arte etruscas assumiram um estilo distintamente oriental, enquanto as elites etruscas adaptaram os rituais de corte que enfatizavam a pompa e a cerimônia, especialmente os ritos envolvendo o vinho, que era uma bebida que eles adoravam, e eu também.
Mais importante, eles adotaram o alfabeto grego ocidental como seu sistema de escrita, através do qual mantemos a única documentação de sua língua, que é considerada misteriosa até hoje, né? Esta era também presidiu a rápida urbanização da sociedade etrusca, à medida que suas cidades floresciam em cidades completas, né, com estradas pavimentadas, aquedutos construídos, tumbas sagradas, templos austeros, vilas luxuosas, inspiradas justamente no design helênico, né? Politicamente, os etruscos sempre foram um povo dividido, né? Assim como os gregos antigos, a cidade-estado era a principal unidade política da Etrúria, como uma única cidade formando um núcleo de controle sobre um território rural circundante. Então é uma lógica muito parecida com a Grécia. E essas cidades frequentemente competiam ferozmente umas com as outras, e a guerra entre elas não era incomum. Nada muito diferente do que a gente viu com relação à Grécia. Com isso dita, uma aliança frouxa foi formada mais ou menos por volta de 600 a.C., que consistia nas 12 cidades-estado mais poderosas, chamada Liga dos 12 Povos. Embora isso tenha permitido aos etruscos regulamentar os interesses econômicos e religiosos uns dos outros, cada cidade permaneceu amplamente independente na prática, né? Originalmente, as cidades-estados eram governadas por rei, mas como Atenas antes deles, parece que os etruscos derrubaram seus monarcas entre os séculos 5 e 4 a.C. e estabeleceram uma forma de governo republicano oligárquico, embora essa transição não tenha sido uniforme em todas as suas cidades. A religião e a mitologia etruscas eram ricamente multifacetadas. Antes de 600 a.C., eles adoravam deuses sem forma, centrados tematicamente em torno da lua e do sol, e à medida que seu contato cultural com os gregos se aprofundava, suas divindades começaram a se assemelhar mais ao panteão olímpico. Os gregos viam os deuses etruscos meramente como adaptações de seus deuses, do qual os romanos seriam culpados também mais tarde. Embora a religião etrusca se assemelhasse muito aos gregos e em menor medida aos fenícios, era fundamentalmente única. Seu deus principal era Tínia, governante do céu. No nível da superfície, ele parecia espelhar Zeus, mas os dois não eram totalmente paralelos. Zeus, como a maioria dos deuses gregos, frequentemente agia de forma impulsiva e violenta. Tínia, por outro lado, não conseguia lançar um raio sem a permissão de um misterioso coletivo de divindades conhecido como deuses secretos do favor. Une, a deusa da fertilidade e do parto, era frequentemente comparada a Hera, mas enquanto Hera era a esposa ciumenta e vingativa de um marido patologicamente adúltero, Tínia e Une pareciam ter um casamento funcional e amoroso. Minerva era a terceira divindade mais importante e era aproximadamente equivalente a Atena. Foi de Minerva que os romanos receberam o nome de sua própria deusa da sabedoria, Minerva, e ao contrário de suas contrapartes grega e romana, a etrusca Minerva não era virgem e até tinha uma relação íntima com a versão etrusca de Hércules, que era chamado de Hércules. Claro, havia muitos outros deuses, alguns nascidos do passado indígena etrusco e alguns cortados do tecido greco-romano. Em geral, os deuses etruscos eram mais contidos, pacíficos e funcionais em todos os aspectos do que seus homólogos gregos. O panteão etrusco era bastante complexo. Além dos deuses próprios, acolhia também outras divindades, o que torna ainda mais difícil e delicado seu estudo, impedindo a distinção entre as crenças originais e as aquisições posteriores. A morte para eles era repleta de fantasmas, de tormentos, né? Nas paredes de alguns túmulos, pinturas retratam demônios dos infernos, bico afiado, garras recurvadas.
asas de rapazes noturnos, máscaras com esgares, tudo que espera o condenado às penas eternas. Durante a vida, os etruscos se empenhavam em adorar os deuses a fim de merecerem pela piedade as recompensas do além, e as cidades etruscas possuíam vários templos que se erguiam nas elevações. De lá, o deus ou a deusa abençoava os vivos e os sacerdotes realizavam muitas cerimônias para tornar propícios os poderes celestes, né? Os adivinhos estudavam longamente quaisquer sinais que aparecessem no céu, observavam o voo dos pássaros e, conforme os vissem à direita ou à esquerda, para o norte, para o sul, ou se os corvos ou os abutres voassem em bando ou sozinhos, o presságio mudava. Sabiam também interrogar as entranhas das vítimas sacrificadas nos altares, conheciam as regras que permitiam interpretar a forma ou a cor do fígado de um touro que se estripasse, eram hábeis em desvendar o que significava um nascimento monstruoso, um vitelo de 2 cabeças, um carneiro de 5 patas, ou uma tempestade fora da estação, tudo que saía do habitual e que, por conseguinte, devia ser considerado um sinal. O prestígio dos adivinhos etruscos e de seus deuses era disseminado em toda a Itália central. Além disso, esse povo sabia construir templos magníficos e modelar imagens sagradas tão belas, de rosto tão majestoso, que seu poder impressionava. Logo que Roma cresceu um pouco, seus habitantes desejaram possuir estátuas semelhantes e as encomendaram aos artistas etruscos. Ignoramos, entretanto, qual é a concepção exata dos etruscos sobre a natureza e localização do mundo dos mortos. Para uns, as sombras dos mesmos iriam habitar uma vasta caverna subterrânea. Para outros, permaneceriam nos próprios hipogeus, ou seja, nos próprios túmulos. É curioso lembrar que a viagem do defunto ao inferno, guiado ou transportado por gênios funerários alados, é um tema bastante frequente nas manifestações artísticas dos etruscos desde a época arcaica. E à medida que saindo da religião, né, à medida que seu guerreiro tribal evoluía para exércitos profissionais, os etruscos expandiam seu território, passando a dominar seus vizinhos latinos do sul, incluindo uma certa cidadezinha atrasada chamada Roma. E na maioria das sociedades, e esse é o link que eu quero fazer, a religião costuma estar ligada ao espetáculo público. E nisso os etruscos não eram diferentes. Os eventos esportivos, em particular, eram incrivelmente populares, como, por exemplo, o boxe, a luta livre, as corridas de carruagem, que nunca deixaram de atrair uma multidão. Uma vez por ano, os cidadãos das 12 cidades reuniam no Fano Voltumne, que é o santuário mais sagrado da Etrúria, paralelo ao que o Monte Olimpo era para os gregos. E lá eles se divertiam em jogos públicos entrelaçados perfeitamente com rituais religiosos complexos, mais ou menos o que eram as Olimpíadas, né? Se um grego ou romano antigo assistissem aos jogos do Fano Voltumne, eles poderiam ter se surpreendido ao encontrar mulheres presentes na plateia. Na verdade, as mulheres etruscas gozavam de grande liberdade e autonomia em comparação com as suas contrapartes greco-romanas. E autores romanos posteriores muitas vezes condenavam essas mulheres como frívolas, mimadas e depravadas quando comparadas às mulheres latinas. Não sei de onde que eles tiraram isso, né? Porque Roma, vocês já viram o jeito que é, né? Olha Pompeia. Mas enfim, as esposas e filhas da Etrúria tinham a liberdade de possuir, herdar e transferir propriedades como elas bem entendessem. E durante os banquetes cerimoniais, elas festejavam ao lado dos homens como iguais. Para elas não havia vergonha em beber, concordo, né? Ao contrário das mulheres gregas que ficavam lá enrustidas dentro dos ginásios, né? Que é a parte da casa reservada às mulheres. No geral,
não esperava que as mulheres etruscas renunciassem ao álcool. Isso aí é coisa grega, né? Mulheres etruscas também eram líderes proeminentes na vida religiosa, servindo como oráculos e sacerdotisas que tinham controle direto sobre as decisões políticas de seu povo, por meio de seus poderes de adivinhação, embora os gregos também tivessem uma importante mulher, né, a Sibila, em Delfos. Só que ela exigia que os sacerdotes, homens, interpretassem suas profecias, enquanto as sacerdotisas etruscas entregavam suas próprias profecias diretamente, né? As cidades etruscas mantiveram uma forte cultura marcial, ambas resolvendo disputas entre si para expandir suas fronteiras com seus vizinhos gauleses e italianos, e a guerra etruriana era originalmente em pequena escala. Na era vilanoviana, os guerreiros formavam a elite aristocrática da sociedade. Eles se blindavam com elmos e couraças, né, de bronze, e iam para a batalha empunhando lanças de ferro, dardos, espadas afiadas, escudos. Em geral, os ricos lutavam a cavalo ou em uma carruagem, enquanto as classes mais baixas lutavam a pé. E os conflitos geralmente assumem a forma de pequenas escaramuças entre tribos vizinhos e apresentavam pouca tática, né? Os dois exércitos se encontrariam, trocariam uma saraivada de dardos, momento em que ambos os lados atacariam um ao outro e se envolveriam em uma batalha completamente caótica, né? O heroísmo individual era valorizado acima da coesão da unidade e não era incomum para os guerreiros lutarem mano a mano ali durante o calor da batalha, né? E à medida que a sociedade etrusca evoluiu, o mesmo aconteceu com seus militares, óbvio, né? Porque senão a sociedade teria entrado em colapso rapidão. Como subproduto do comércio com os gregos, os etruscos lentamente adotaram um estilo distintamente helênico de armas, armaduras e guerra. A casta guerreira ainda constituía a elite social, mas por volta do século VI a.C., ela evoluiu para se assemelhar a um hoplita grego em armas e armadura, né? Mais disciplinados que seus ancestrais vilanovianos, os hoplitas etruscos lutaram principalmente em uma falange protegida pelos flancos pela cavalaria, uma formação universalmente eficaz que até mesmo os romanos utilizaram antes da adoção do manípulo. Isso a gente vai ver mais à frente. As falanges etruscas eram frequentemente complementadas por auxiliares das classes mais baixas da sociedade, que tinham armaduras mais leves do que as suas contrapartes aristocráticas, muitas vezes empunhando nada mais do que pedras e fundas, né? Esses exércitos foram eficazes, tanto que com eles os etruscos expandiram seu poder sobre quase toda a Itália, né? No entanto, como todas as civilizações, sua prosperidade não duraria para sempre e um declínio estava justamente por vir. Para qualquer um com um conhecimento passageiro de história antiga, a queda da Etrúria para os romanos parece uma inevitabilidade, né? Mas para os antigos, o resultado dificilmente foi gravado em pedra, né? A própria Roma foi fundada em 753 a.C. e durante séculos os etruscos urbanizados a consideravam como se fosse um remanso rural que quase não valia a pena sequer mencionar, para vocês terem noção. Isso muda em 616 a.C., quando um aristocrata etrusco de Tarquínio ascendeu como rei de Roma. E aí, conhecido por seu povo como Lúcius Tarquinius Priscus, ele apresentou à cidade romana um sistema de esgoto em funcionamento, liderou Roma na subjugação de outras tribos do Lácio e construiu o Circo Máximo, importando atletas e corredores de carruagem da Etrúria para poder apresentar aos romanos a alegria do esporte público. E a dinastia de Priscos duraria mais 2 gerações, e em 509 a.C., seu neto Tarquínio o Soberbo, famoso por sua tirania desenfreada, foi deposto e exilado para sempre, encerrando o reino romano e dando origem à República Romana.
E isso marcou uma virada na história italiana à medida que os romanos começaram a se expandir lentamente, enquanto os etruscos declinaram lentamente. Em 396 a.C., após um século de guerras de fronteira, o ditador Marcus Fúrios Camillus conquistou, saqueou e despovoou completamente a cidade de Veii. E as outras cidades etruscas olharam para essa destruição com uma certa assim, apatia. Para muitos deles, Veii era um rival amargo e eles ficavam contentes de ver que Veii havia desaparecido. E além disso, uma coisa era Roma tomar uma cidade diretamente em sua fronteira. Mas os novatos latinos nunca poderiam se estender mais ao norte, que era o coração da Etrúria e era o pensamento deles, né? Naturalmente, esse foi um julgamento fatal para os etruscos. Atrapalhados por sua incapacidade de se unir adequadamente contra um inimigo comum, as cidades-estados etruscos simplesmente eram incapazes de fornecer uma resposta consistente e eficaz ao dinâmico exército romano. E ao longo dos próximos séculos, seu território caiu pedaço por pedaço na mão dos romanos. Um retrocesso final foi feito em 298 a.C., quando os etruscos finalmente formaram uma frente unida contra os romanos, aliando-se a uma confederação de gauleses e samnitas na Terceira Guerra Samnita. E, no entanto, eles foram derrotados e isso acabou com qualquer esperança da Etrúria de manter a sua independência. Sua última cidade, Volsine, caiu para Roma em 264 a.C., mesmo ano em que a República iria à guerra com Cartago pela primeira vez. E mesmo após sua conquista, os etruscos não desapareceram da noite para o dia. Seu povo, cultura e idioma sobreviveram por mais 300 anos sob o domínio romano. No entanto, após a Guerra Social 90 a.C., as cidades etruscas dentro da República ganharam plena cidadania romana e isso acelerou sua assimilação na sociedade latina e por volta de 30 d.C., a língua etrusca havia sido extinta, encerrando uma cultura que perdurou aí por basicamente 1000 anos, né? Se brincar entre 1000 e 1500 anos. Então, no entanto, o legado que esses povos antigos deixaram para o Império Romano foi extraordinário, né? Os romanos basearam seu alfabeto latino nas letras gregas, mas as receberam por meio dos etruscos. Os pilares essenciais da infraestrutura romana, como por exemplo o aqueduto, a estrada pavimentada, foram retirados diretamente da tecnologia etrusca já bem estabelecida, né? Ícones da autoridade romana, como por exemplo a toga, os fasces, o costume do triunfo militar foram todos originalmente etruscos. Os romanos adotaram grande parte da tecnologia militar etrusca, como o uso de trombetas de latão para transmitir ordens durante a batalha, né? Até os icônicos Pilo e Scultum desenvolveram designs etruscos, né? Em geral, os romanos deviam muito de sua habilidade no trabalho em metal aos mestres artesãos da Etrúria. Olha só isso. Por fim, né, o amor romano pelos esportes e pelo espetáculo público estava enraizado na cultura etrusca. Algumas fontes chegam a afirmar que a instituição do combate gladiatorial evoluiu a partir de um rito de sacrifício etrusco, né? Na verdade, é fácil atribuir o valor dos etruscos apenas ao legado cultural que eles deixaram para um império que, por sua vez, deixou um legado tão profundo em nossa sociedade hoje em dia, na nossa contemporaneidade. No entanto, esses povos misteriosos de uma Itália passada são mais do que um trampolim da história romana, né? Sua sociedade se destaca como uma das mais fortes, mais ricas e sofisticadas da antiguidade e uma lembrança dos mundos fascinantes que se podem encontrar ao cavar fundo, né, nas misteriosas brumas do passado esquecido da humanidade. Acho que isso, inclusive, é a grande graça da história, né? Quanto mais você investiga, mais você conhece, mais você vê tanto que o ser humano é fantástico.
Eu espero que com isso vocês possam ter compreendido um pouquinho da civilização etrusca, visto o peso que os etruscos têm na civilização romana, essas influências culturais múltiplas entre o Oriente, a Grécia, a Etrúria, Roma, né, esse casamento cultural. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e nos ajudem a disseminar o conhecimento. No mais, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a próxima.